irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco, sobre a hiperestesia em gatos. Eu acho que é um assunto bem interessante, é um assunto que relativamente é corrente, acontece na clínica de felinos, mas a gente ainda tem poucos trabalhos, poucas apresentações, a respeito, entendeu? Então, a hiperestesia é um quadro, às vezes, um diagnóstico desafiador e, em alguns gatos, também o tratamento frustrante, Então, acho importante falar para vocês um pouco sobre hiperestesia, certo? E vamos fazer essa apresentação. Espero que surjam algumas dúvidas, vocês podem ir escrevendo, A gente vai respondendo no decorrer do tempo, tá? Então, a hiperestesia, ela também é conhecida como roll skin, uma doença, ou seja, de pele ondulante, digamos assim, que é uma característica comum, um sinal clínico bem presente no gato que tem essa síndrome, essa doença chamada hiperestesia, tá? Ela também é chamada de neurodermatite atípica, porque a gente vai ver que tem um padrão também dermatológico, uma apresentação muito comum na pele, lesões de pele, que parece ser muito uma dermatite, tá? Principalmente dermatites alérgicas. E, resumidamente, é uma grande hipersensibilidade cutânea, que poucos estímulos, ou seja, estímulos sutis, podem causar uma resposta exacerbada, uma resposta exagerada local, de muito prurido, muita mordedura, chegando até ser considerado realmente um distúrbio obsessivo compulsivo, Então, assim, se torna-se uma compulsão, uma obsessão. O gato está mordendo a pele, principalmente, às vezes até comendo a pele da própria, uma autofagia, uma mordedura exagerada, ao ponto de realmente se lesionar, uma coisa quase que inacreditável, tá? Então, percebam esse vídeo, tá? Ele vai realmente nos mostrar um caso bem interessante, um caso bem típico de hiperestesia. Então percebam que esse paciente, qualquer um estímulo pequeno, um toque ali na região dorsal, dorso lombar, que é a área muito comum de ter esse sinal clínico, dessa enfermidade, esse gato ele exagera realmente no comportamento. Então esse paciente, para resumir o histórico dele, era um paciente que tinha um prurido muito intenso nessa região, e aí foi para um clínico, um colega clínico, e ele tentou fazer a tricotomia dessa região para abrir mais essa lesão, que ele acreditava ser somente uma lesão dermatológica. Quando foi para a tosa, passou-se a máquina, esse paciente forçou tanto, teve tanta o estímulo que gerou uma convulsão. Enfim, ele começou a se coçar, tem muito prurido, mais ou menos dessa forma aí, e começou a ter uma convulsão, Então rolou aquele desespero, gerou aquele constrangimento, e aí a gente foi atender e eu percebi realmente que se tratava de hiperestesia felina. Então perceba o semblante do paciente, ele fica meio que aéreo, tá? A gente vai ver outro vídeo também interessante, mas basicamente essa sensibilidade exagerada nessa região do dorso lombar, Pode afetar gatos de 1 a 5 anos, a gente vê muitas vezes em pacientes mais velhos, tá? Não é comum em gato com menos de 1 ano, mas mais ou menos essa faixa etária de 1 a 5 anos é bem comum. Machos e fêmeas são acometidos praticamente na mesma proporção, não tem muita diferença. E a gente vê que algumas raças, por exemplo, como siameses, esse siamês não é tão comum a gente receber na clínica, O nosso siamês tem esse padrão racial. Então, geralmente o siamês, ele, assim, também a gente não sabe até que ponto, ele realmente é mais presente na clínica, junto com o SRD, mas o siamês e o SRD com certeza é a maior casuística que a gente recebe na clínica. Não sei se, consequentemente, também é um número maior de enfermidades sobre eles, tá? Mas a gente vê que muitos siameses, eles vão ter realmente um quadro de hiperestesia, às vezes mais clássico, às vezes mais grave, outros não, tá? Sinais clínicos, basicamente, uma lista aqui, agitação da cauda, contrações de pele do dorso. Então, alguns pacientes, o primeiro sinal clínico é aquela cauda agitada, aquela que vai para o lado para o outro, sem nada, não tem nenhum evento estressante, não tem nada que esteja irritando. Tá? Claro que isso é muito comum no gato, agitação de cauda, mas a gente começa a achar estranho quando isso tem se repetido várias vezes, começa a repetir muitas vezes. Contrações da pele do dorso, às vezes só o vento que passa, esse paciente começa a contrair ali aquela pele do dorso.
Lambedura excessiva, principalmente lombar e flancos, e aí pode gerar uma convulsão, né? Muito como uma perseguição de cauda, mordedura dessa cauda, então o paciente começa a perseguir a própria cauda, às vezes ele arrebenta mesmo essa cauda, de tanto coçar ele morde, arranca pedaço mesmo da cauda. Vocalização, midríase, eu vi um vídeo também bem característico, o paciente de uma hora para outra ele fica com ela midríase, né? Um olhar parado, balança a cauda, né? Tremores ali na dorso lombar, e aí depois começa a realmente ter toda a sintomatologia de mordedura e prurido. Olhar perdido, caça borboletas invisíveis, esse aqui foi um tema até que eu coloquei, criei aqui, porque realmente parece que ele está caçando alguma coisa que a gente não sabe o que é, a gente não enxerga, só ele que está vendo ali, ele começa a caçar, né, borboletas invisíveis. E geralmente são pacientes que não têm muita alteração clínica, a gente vai ver algumas possibilidades que a gente pode se deparar junto com hiperestesia, mas geralmente são pacientes que fora das crises são paciente normal, come, se diverte, né? Tem uma interação mais ou menos normal, a gente vai ver que alguns são pacientes mais ansiosos, mais estressados, mas basicamente apetite normal, não perde peso, enfim, não parece ter assim alterações importantes, né? Fora das crises, tá? Então percebam esse vídeo, ó, então, é um resumo, esse vídeo eu coloquei, né, você pode encontrar também em outro canal no YouTube, mas é um vídeo que eu coloquei que mostra, né, classicamente essa hiperestesia. Então, percebam, essa cauda agitada, né, ele parece que está em comportamento de caça, né, você vai buscar alguma coisa, uma brincadeira, mas começa a ter alterações estranhas. O proprietário, o tutor, ele vai realmente achar muito estranho. Então, cauda que começa a agitar, começa a se incomodar com a própria cauda. Então, ó, tá caçando alguma coisa, né? Tá em alucinações, então ele procura ali seres invisíveis, gnomos, não sei o que é, mas ele tá vendo alguma coisa e vai caçar. Perceba o tremor ali na lombar, ok? Continua aquela caça, né, a um objeto voador não identificado, objeto terrestre não identificado. Pupilas, ó, dilatadas, um olhar estranho, né? Um olhar perdido. Então, muitos gatos, pessoal, realmente se comportam de uma forma assustadora, né? O tutor, ele realmente começa a ficar assustado com esse comportamento. Isso acaba se repetindo várias vezes durante o dia, durante a semana. Então, lambeduras de patas também podem acontecer, mordedura, né? Então, percebam que parece muito, né, uma obsessão, uma compulsão nesse paciente. Então, olha a pele, ó, né? A pele fica rolando, fica tremendo. Isso pode demorar muito tempo, isso pode ser mais rápido, mais curto, né? Mas basicamente seria essa sintomatologia, tá? Diagnóstico. O diagnóstico, pessoal, a gente vai precisar realmente de um exame clínico muito minucioso. Todo gato que chega para a gente, na verdade, a gente tem que fazer um exame clínico minucioso. Mas o que eu quero dizer é que para o diagnóstico de hiperestesia, a gente não pode deixar passar nada, tá? Porque justamente o diagnóstico é por exclusão. A gente não vai ter um exame de imagem, exame físico, um exame bioquímico, enfim. A gente não vai ter, não tem como fechar somente com, com, com exames, tá? Então a gente tem que realmente excluir. A gente vai excluir algumas doenças que podem serem muito parecidas, né? Diagnósticos diferenciais que são parecidos, e diferenciais parecidos, né? Que parece uma, uma, uma faca de dois gumes aí, mas esse exame clínico ele tem que ser baseado principalmente no histórico, tá? Anamnese, e também no que você está vendo, para depois a gente gerar ali, para funilar, né? Para tentar fechar o diagnóstico descartando outras possibilidades. O que, que a gente pode ver? Síndrome da cauda equina, ou seja, alguns gatos que têm dor ali na dorso lombar, eles podem começar a ter prurido e também mordedura, certo? Ou seja, se tiver algum tipo de estreitamento aqui, ó, nas últimas lombares, começando a sacral,
a gente pode ter a chamada síndrome da cauda equina, que é uma afecção que dói bastante, incomoda muito. O paciente ele pode ter outras alterações, por exemplo, em defecação, micção, e causa muita dor, certo? Mas geralmente não vai trazer aquelas outras sintomatologias, né? Olhar perdido, agitação de cauda, tá? Lambedura excessiva, tá? Mas é um diagnóstico importante, diferencial importante, quando a gente começa a lidar com os pacientes, principalmente com sinais clínicos mais, menos visíveis, ou seja, sinais clínicos mais indefinidos, tá? Doenças convulsivas, algumas convulsões parciais podem também mimetizar essa sintomatologia, tá? Do paciente ficar aéreo, com hidríase, né? Ter, sair em corridas, tá? Lambedura de pata, então assim, isso também pode mimetizar, tá? Dermatopatias também é um diagnóstico diferencial muito importante, que a gente vê que aquele prurido ali de dorso lombar pode ser o quê? Uma DAP, né? Uma alergia à picada de pulga, uma atopia grave, tá? Então, assim, esse paciente pode estar lambendo muito aquela dorso lombar. A gente também tem que descartar, sem dúvida nenhuma, dermatopatias. Abscesso e inflamação de glândulas adrenais, então é muito importante que todo paciente a gente realmente avalie essa região aqui, tá? De glândulas. Então, a gente sabe que todo gato tem duas glândulas, cada uma ao redor do ânus, e que elas podem estarem, por exemplo, impactadas, infeccionadas, pode causar dor, perseguição de cauda, lambedura daquela região perianal excessiva, né, que muitas vezes pode acontecer. A gente acha que é hiperestesia, na verdade, esse paciente tem infecção ali de glândula adrenal. Então, é muito importante a gente pontuar cada diagnóstico diferencial desse e realmente buscar a exclusão para a gente ter certeza que é um quadro de hiperestesia, ok? Então, esse outro paciente, ó, percebam, um paciente que pode ser classificado, né, ou pelo menos assim, a primeira olhada, a primeira visão, de uma dermatopatia, um paciente que se lambe demais, então ele tinha graves escoriações, principalmente lombar. E olha o quanto que esse paciente se lambe, né? E basicamente ele disparava essa lambedura quando tinha algum estímulo em dorso lombar, né? Então percebam, a gente começa a acariciar, né, coçar um pouco essa região, ele sai lambendo feito louco, é uma compulsão, ele lambe até a mão da gente, né? E aí ele lambe, 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 e justamente vai começar a se ferir, né? Então, esse gato é importante que a gente também exclua dermatopatias, uma DAP, uma atopia. Claro que dermatopatias geralmente não irão trazer esse tipo de resposta a estímulo, né, em dorso lombar. Então, isso coça praticamente todo, né? O gato vivia muito tempo com colar elisabetano, porque o tutor não tinha condição. Se tirasse o colar, e realmente o gato ele se mordia, ele se escoriava, né? Então perceba que basicamente quando a gente para de coçar, para de estimular, ele dá também uma acalmada, né? Ele não vai. Então aqui ele está paradinho, um pequeno estímulo ali naquela região do osso lombar e volta a se lamber. Então isso está mais realmente para o diagnóstico de parestesia do que para uma dermatopatia, mas claro que a gente precisa realmente fazer o diagnóstico diferencial, tá? Esses são casos mais brandos, que a gente realmente tem até a dúvida se é caso de hiperestesia ou se é uma convulsão parcial, tá? Percebe o gato essa gatinha está tranquila ali na escada, começa a ter movimentos de cabeça, né, orelha, né? Começa a ter uma lambedura excessiva em pata, né? Então muitas vezes a hiperestesia ela vem nesses sinais clínicos mais brandos, né? Ó, movimentos estereotipados, desculpe. E movimento de cabeça, tá? Cauda começa a agitar, ok? Então, são realmente alterações, às vezes sutis, que o tutor vai identificar, porque o tutor geralmente está muito antenado, muito conectado nesse gato, nesse paciente, e pequenas alterações de comportamento, movimentação, ele vai perceber. Então, se isso, pessoal, começa a se repetir muitas vezes durante o dia, claro que um gato normal pode fazer isso aí, pode balançar a cabeça, a cauda, lamber um pouco, né? Mas se isso começa a se repetir por muitas vezes durante o dia, semana, então tem que ser realmente investigado, tem que ser realmente estudado o caso, se esse paciente tem um quadro de hiperestesia.
Bem, o diagnóstico, como é que a gente vai fazer esse diagnóstico? Basicamente, exame complementar, hematologia, testar FIV-FeLV, tá? Radiografias para a gente identificar principalmente o quê? Se tem alguma área ali, lesão de coluna, se tem uma discopatia, né? Se tem uma síndrome da cauda equina, então você tem que realmente diferenciar. Pode ser que esse paciente tenha uma discopatia, então está causando dor naquela região dorsolombar, né? Tomografia, muitas vezes, a gente pode também precisar, porque a gente vai ter uma imagem mais detalhada dessa região de lombosacro, né? Sacro ilíaco, enfim. A gente pode precisar realmente de tomografia. E o tratamento, já iniciando o tratamento, a gente tem que, primeiro, evitar toque nas áreas sensíveis. Então, assim, primeiro, tem que realmente explicar toda a condição ao tutor, né? Para ele entender que essa área aqui ele não pode estar justamente fazendo esse tipo de brincadeira, né? Vendo o que acontece. Enfim, quanto mais você estimular essa área, mais esse gato vai entrar no ciclo lá na compulsão e não vai parar de se morder e se lamber. Tá? Então, realmente evitar. São pacientes que a gente, o tutor não vai poder colocá-lo no colo, né, que está alisando a redução lombar, né? Então, assim, tem que ser explicado realmente com muito detalhe, né, o que está acontecendo com esse paciente. Segundo, controlar fontes ou causas de prurido. Então, imagine o seguinte, é um gato que a gente está fechando o diagnóstico de parestesia e esse gato tem ou adquire uma infestação por pulgas. Minha Nossa Senhora. Então, esse paciente ele vai se coçar até a alma, né? Então, realmente, tirar essas fontes ou causas. Então, se esse paciente pode ter ácaro, pode ter pulgas, vamos fazer o tratamento ectoparasiticida, né? Então, vamos descartar essa possibilidade e impedir que ele tenha realmente um período de prurido, né? Enfim, investigar dermatopatias, como falei para vocês, será que não tem uma intolerância alimentar, não, uma dermatite, uma a dermatite de resposta alérgica alimentar, né, oriunda de uma proteína na ração, enfim. E justamente tentar controlar isso. Tá? Então, é tanto que muitas vezes o tratamento ele vai também incluir a corticoterapia, porque alguns pacientes eles vão ter um quadro associado de dermatopatia e também o corticoide ele vai ajudar justamente para diminuir essa vontade, né, esse ciclo do prurido, mesmo sendo uma hiperestesia. Então, aí tem-se uma indicação de fazer corticoterapia, pelo menos inicialmente durante a primeira fase, digamos assim, quando você percebe o animal com hiperestesia, você entrar em corticoterapia e muitos pacientes eles vão realmente se manter bem melhor com corticoide, tá? Controle de ectoparasitas, como falei para vocês, é fundamental e também prescrever um ômega, porque esse ômega também ele vai ajudar na diminuição dessa inflamação da pele e, consequentemente, também do prurido. Okay? Anticonvulsivantes, a gabapentina sempre é a primeira escolha, porque a gabapentina ela tem uma resposta muito interessante nesses quadros de hiperestesia, então é uma forma que é mais citado no tratamento da hiperestesia, tanto pela ação anticonvulsivante, como também para aquela ação antiálgica, né, que vai controlar também esse desconforto, digamos, essa dor naquela região, ok? Pode-se utilizar o fenobarbital, geralmente quando a gabapentina, né, e o corticoide, né, a gente geralmente faz dois juntos, corticoide e gabapentina. Quando não tem uma boa ação, a gente passa a fazer o fenobarbital, principalmente nesses pacientes que têm convulsão, esses pacientes realmente que tem tanto prurido, tem tanta agitação que ele tem convulsão. Não são os mais comuns, mas claro, um gato que é muito estimulado naquela região do lombar, ele pode entrar em convulsão, tá? Mas basicamente o fenobarbital fica ali como uma segunda escolha, tá? Fundamental, pessoal, é o enriquecimento ambiental, porque a gente vê que esses pacientes, a maior parte deles, falei para vocês lá no início que geralmente eles são normais, mas alguns, diria para vocês, a maior parte, tá? Tem algum problema ali de interação, ou seja, de convivência, né? São pacientes que eles podem ser mais ansiosos, medrosos, então assim, não se dão bem com todos os gatos, principalmente com casos com muitos gatos, às vezes ficam muito tempo escondidos, né? Tem uma área que prefere ficar ali mais segura, então é enriquecer o ambiente, isso também é muito importante, tá? A gente vê uma resposta muito grande quando essa terapia medicamentosa é associada ao enriquecimento ambiental. Então, é colocar vários nichos, né? Estradas, escadas, caixas, esconderijos, né? Brinquedos. Pode ser coisa mais simples, né? Como essa casinha aí de caixa de papelão. Ou seja, tem que ter um ambiente realmente de opções para esse paciente, tanto de nichos para ele se esconder, para ele ter um bem-estar, para ele brincar. Então, isso é fundamental que a gente também converse
com o tutor para que ele elabore, né, essa possibilidade. A acupuntura também, geralmente a gente passa junto com o tratamento médico, um tratamento medicamentoso. A acupuntura ela vai ajudar bastante, né? O ideal é que a gente pelo menos faça uma semana de tratamento para diminuir esse estímulo ainda do lombar e para poder passar a fazer a acupuntura, né? Porque a gente, se for feita a acupuntura naquelas fases mais agudas, talvez não seja possível, porque é um estímulo que vai, pelo menos eu acredito que é um estímulo que vai acelerar, que vai pelo menos causar, né, uma crise. Mas quando o paciente está mais estável, uma semana, 10 dias de tratamento, eu já solicito, né, ou encaminho para fazer sessões de acupuntura, que com certeza também ajuda, ok? E casos refratários, o que, que a gente pode fazer? Por exemplo, vamos imaginar o paciente todo em tratamento, mas ele ainda permanece, né, perseguindo a cauda, tá querendo morder, se mutilar, então a gente tem que realmente investigar melhor questões de traumas anteriores, fraturas, discopatias, doenças pélvicas, né, e consequentemente melhorar o controle de dor, ou seja, entrar basicamente com o que é mais comum são os opioides, né? Pode ser que esse paciente esteja sentindo muita dor e que esse sinal clínico de hiperestesia pode ser até uma coisa realmente relacionada a discopatias das articulações. Então, o tratamento muitas vezes pode ser cirúrgico, né? Então, a gente tem que descartar. Se esse gato se lambe demais ainda, compulsivamente, tá? Se o principal sinal clínico é a compulsão em se lamber, a gente pode ter que entrar com algum ansiolítico, como a fluoxetina, ou a clomipramina, né? Então, basicamente, seria isso, o tratamento nos casos mais graves, tá? E o prognóstico ele vai estar relacionado principalmente com a gravidade do problema e também quanto de tempo que o tutor levou para a gente, né, ou quanto tempo que a gente conseguiu fechar o diagnóstico, ou seja, começar o tratamento. É claro que o paciente que tem uma prurida intensa, uma lambedura intensa, aquela compulsão que se morde, né, que se fere, são pacientes de pior prognóstico, são pacientes que muitas vezes vão precisar de altas doses de corticoide, né, muito tempo de tratamento com gabapentina, um ótimo mudança ali, né, adaptação, né, modificação ambiental para se sentir mais seguro. Às vezes são pacientes que precisam morar sozinhos, ou seja, sem contato com outros gatos. Então, isso vai depender muito, né, do quadro. O importante é que na hiperestesia felina a gente consiga realmente cercar todas as possibilidades de diagnóstico e descartar, né, dermatopatias e discopatias, ou seja, doenças que causem dores na região, tá? Ou doenças dermatológicas que causem prurido intenso, tá ok, pessoal? Então, turma, é isso aí, obrigado, tá? Até a próxima, podem mandar dúvidas, tá? Fique à vontade. Até mais, muito obrigado.